Boa noite, mais uma grande vitória do Benfica por 3-0 fora, portanto, no Caldeirão dos Barreiros. Ganhamos 3-0 contra o Marítimo, que em casa é sempre uma equipa bastante forte. É verdade que esta época eles não estão a fazer uma boa época, no entanto, os jogos em casa, o Marítimo tradicionalmente é um campo difícil, um campo relativamente pequeno, onde nós costumamos ter dificuldades, mas desta vez não tivemos qualquer dificuldade e ganhamos com pompa e circunstância o Marítimo. O Benfica é um clube que, de facto, nunca vai acabar com adeptos destes, nunca vai acabar, porque o Benfica, no estádio do Marítimo, teve muita gente a apoiar, do início ao fim. Os adeptos do Benfica formaram uma grande claque de apoio. Isso foi visível através da transmissão televisiva, que os adeptos do Benfica estavam de alma e coração com a equipa e a impulsionar a equipa para a frente, mesmo quando a equipa passava por um período de algum desperdício de oportunidades. Portanto, o Benfica é o terceiro clube do mundo com mais sócios pagantes. Segundo o site Statistics, dados de 2021, o Benfica é o terceiro clube do mundo com mais sócios pagantes do mundo, com 231 mil sócios. Acredito que neste momento já tenhamos muito mais sócios do que em 2021. Só ficam à nossa frente o Bayern de Munique e o Barcelona. Mas não nos podemos esquecer que Portugal é um país geograficamente pequeno, embora seja um país grande na sua história. Geograficamente, Portugal, este quadrado que está na cabeça da Europa, é um país pequeno com 10 milhões de habitantes. Mesmo assim, conseguimos ser o clube com mais sócios do mundo. Aliás, o terceiro clube com mais sócios do mundo, o que é uma prova de vitalidade do Sport Lisboa e Benfica. Quando quer que vá, enche as casas, enche os estádios, dá grandes receitas de bilheteira, tanto fora como em casa. E, portanto, quando é assim, o Benfica só tem que ganhar, não é? Falando agora em relação ao 11 inicial e ao jogo especificamente, o Benfica entrou aqui com a ausência de Rafa, porque o Rafa estava com gripe, não se deslocou à Madeira e no seu lugar jogou David Neres. David Neres jogou a 10 e, tirando essa novidade, não houve assim grandes surpresas. Portanto, lá acudimos o guarda-redes, Alex Grimaldo, António Silva, Otamendi e Baf formaram o quarteto defensivo, Chiquinho e Florentino no meio campo, e depois o tridente ofensivo, Frederic Auschwitz, David Neres, João Mário e Gonçalo Ramos. Sendo que David Neres fez a posição 10, como eu vos tinha dito. E jogou muito bem. David Neres normalmente joga a partir da direita, mas desta vez, a partir do meio campo ofensivo, tem produzido bom futebol. Aliás, ele desde o momento que sentiu o seu lugar ameaçado com a chegada de novos reforços, nomeadamente os nórdicos, e com a afirmação do Frederic Auschwitz no meio campo ofensivo, o David Neres, quando joga e quando tem entrado, tem jogado bem. Como 10, tanto no lado direito como no número 10 tem jogado bem, sendo que, no meu entender, como 10 tem estado a render mais, com golos, com assistências, com bom rendimento. Portanto, David Neres, sem dúvida, um dos destaques do jogo. Em relação ao jogo jogado, na primeira parte tivemos várias oportunidades de lateral vantagem, o Marítimo também teve a sua oportunidade, teve uma oportunidade de golo, mas o Benfica teve mais. O Benfica teve oportunidades claríssimas de golo, nomeadamente um remate bem quadrado, poderia ser um remate bem quadrado que não foi de João Mário, portanto, na grande área. Um penalti também que o João Mário acabou por desperdiçar, porque bateu mal na bola e a bola foi parar às nuvens. E houve também uma outra jogada de desperdício na primeira parte, eu não me recordo exatamente qual foi o jogador. No entanto, apesar desse desperdício, nós estávamos a ter um futebol e uma dinâmica ofensiva bastante positiva. Sempre com muita posse, sempre com muitas jogadas de toque curto ou de toque longo, portanto o Benfica ia alternando entre passe curto e passe longo. Por vezes o Frederic Auschwitz fazia passes verticais ou passos longos com qualidade que resultavam em jogadas de perigo. Por vezes o Grimaldo também aparecia, fazia o cruzamento rasteiro para o coração da área, que também causava perigo. No entanto, o Benfica não estava a conseguir concretizar as oportunidades, o futebol, a avalanche ofensiva, em oportunidades claras de golo e em golos. E, perto do intervalo, David Neres marca, portanto, ao minuto 45 mais 3, portanto, já no tempo de compensação, David Neres marca 1-0 e permite que o Benfica vá para o intervalo com uma vantagem justa e merecida. Sendo que os golos foram todos de grande qualidade. Este gol de David Neres foi de qualidade, o do João Mário também foi de qualidade, que já foi na segunda parte, e o do David Neres também, na segunda parte, também foi de grande nível. Portanto, os golos foram todos golos de grande nível. Os golos foram ao primeiro toque, se não me engano, foram os 3 golos ao primeiro toque, de remates de primeira. Portanto, acho que é assim que o futebol moderno é, velocidade, dinâmica, e assim que tens a oportunidade de rematar,
rematas com qualidade e com objetividade, com certeza que resulta em gol. Segunda parte, o Benfica fez o jogo que quis, desossou completamente o Marítimo, fez gato de sapato do Marítimo, fez do Marítimo a sua empregada, portanto, o Marítimo, anda cá, o Marítimo vai para ali. Portanto, o Marítimo fazia o jogo que o Benfica queria, o Benfica dominava completamente em todos os momentos do jogo, ofensivos, defensivos e na transição, portanto, o Benfica comandava em absoluto, não dando qualquer hipótese ao Marítimo na segunda parte. Se na primeira parte o Marítimo teve uma oportunidade, na segunda, o Marítimo não teve andamento nem pernas para acompanhar o ritmo avassalador que o Benfica apresentou em termos físicos. O Benfica apresenta muita frescura física e psicológica e isso resulta em jogos de grande qualidade, como foi este jogo. Como vos disse, na segunda parte houve 2 golos, poderia ter havido mais. Os 2 golos foi do João Mário, que redimiu-se dos 2 falhanços da primeira, o de penalti e o de lance de bola corrida, e o gol que fechou o 3-0 foi de David Neres aos 57 minutos, também um grande gol de David Neres, que vale a pena ver os golos, que foram golos de jogada coletiva, de futebol corrido, do meu entender, golos que parecem fáceis, mas que só são possíveis de serem aparentemente fáceis devido à qualidade de execução dos nossos jogadores do meio campo ofensivo e também do Grimaldo, que aparece muitas vezes também, sendo ele um ala esquerda, aparece muitas vezes também quase a fazer função de extremo. Em relação a melhores e piores do jogo, para mim o melhor em campo foi o David Neres, pelos 2 golos que marcou e pela forma como esteve em campo. Apesar de ser um jogador aparentemente vinha rotulado um pouco de não ser muito bom na dinâmica defensiva, ele não tem provado isso, ele tem provado que é um jogador que acaba por ser também um dos nossos primeiros defesas, porque pressiona a bola na frente de ataque, e no momento ofensivo é o jogador que toda a gente conhece, de grande qualidade, grande valia, marcou 2 golos e fez uma bela exibição. E Alex Grimaldo, que está num excelente momento de forma, participou nos golos, sempre a criar jogadas de perigo, aprimorou-se ao longo desta época nos livros diretos e Grimaldo foi pré-convocado para a seleção espanhola e merece, sem dúvida nenhuma, desta vez ser a seleção espanhola, apesar de não ser propriamente um jogador que caia nas boas graças do selecionador espanhol. Já são conflitos do tempo do Barcelona B, que ele era jogador do Barcelona B, mas acho que isso tem que ser ultrapassado, quer dizer, as pessoas não podem ver constantemente do passado e do rancor. É verdade que o passado, nós devemos recordar o passado, mas é as coisas boas do passado, portanto, recordar a nossa história, a nossa identidade, sim. Agora, recordar conflitos e coisas que se passaram que não foram positivas, não vale a pena recordar. Portanto, Grimaldo deve ser chamado à seleção espanhola e deve jogar a titular na seleção espanhola porque é o melhor defesa esquerdo da atualidade. Melhores, como vos disse, David Neres e Alex Grimaldo, do meu entender. Referência elogiosa para Fredrik Oshnes. Referência elogiosa para Fredrik Oshnes. Fico por aqui. Piores, não houve piores, estiveram todos muito bem. Portanto, melhores, David Neres e Alex Grimaldo para mim, e uma referência elogiosa pela qualidade de passe longo de Fredrik Oshnes. Para o próximo jogo, por falar em Fredrik Oshnes, contra o Guimarães, que será no Estádio da Luz às 18 horas no sábado, no próximo sábado, portanto, já não falta assim tanto, falta quase uma semana, mas estamos todos ansiosos já pelo próximo jogo, porque o Benfica está a jogar muito bom futebol. E não tendo Fredrik Oshnes, vamos ter o Rafa. O Rafa estava com síndrome gripal, basicamente é uma forma um bocado técnica de dizer que o homem estava com gripe. O homem estava com gripe, mas para curar uma gripe basta 2 a 3 dias. E acredito que Rafa faça o lugar de Fredrik Oshnes no próximo jogo e, portanto, o meio campo ofensivo do próximo jogo será David Neres, João Mário e Rafa, sendo que Rafa deverá fazer o lugar de número 10 e o Fredrik Oshnes e o João Mário é capaz de passar para a esquerda, embora o João Mário, no meu entender, joga melhor pela direita, e o Neres deve regressar à direita. Portanto, será qualquer coisa como isto: David Neres na direita, Rafa no meio e João Mário, que tem jogado atualmente pelo lado direito, passa novamente para a esquerda. O João Mário joga bem qualquer lado, mas eu acho que ele joga melhor pela esquerda. Pela direita, desculpem. Em relação também às declarações de Roger Smith, Roger Smith disse que os adeptos do Benfica, quando vão ao estádio, estão à espera de bom futebol e que é isso que ele pretende dar aos adeptos: vitórias e bom futebol. E, portanto, acho que o treinador do Benfica, sendo um indivíduo calmo e aparentemente pacato, consegue dizer de uma forma simples aquilo que toda a gente quer ouvir, que é palavras de incentivo e palavras de ânimo. Portanto, não sendo um indivíduo extrovertido, é o indivíduo que consegue passar uma mensagem de otimismo, mesmo sendo um indivíduo tranquilo. Em relação à classificação, 24 jogos, 21 vitórias, 2 empates e apenas uma derrota. 61 golos marcados, 13 é os golos que nós sofremos, a diferença entre golos marcados e sofridos é 48, a pontuação 65 pontos.
sendo que o nosso rival direto, o Porto, está com 57, portanto está com menos 8 pontos que nós, também tem os mesmos 24 jogos. O Braga está com 55, portanto está com menos 10, e o Sporting está em quarto lugar, com um jogo a menos, com 47 pontos. Portanto, o Sporting está muito atrás, mesmo que ganhe o jogo e que passe para os 50 pontos, mesmo assim fica a 15, e se não ganhar, fica a 18, e se empatar, fica a 17. Portanto, o Sporting está muito afastado. O mais próximo é o Porto, está a 8, e o Braga, que está a 10. Portanto, a 10 jogos do fim do campeonato, as perspectivas do Benfica ser campeão são muito grandes. E a hipótese dos adeptos do Benfica ir para o Marquês festejar a vitória é alta. Aliás, os adeptos do Benfica vão festejar a vitória em qualquer lado do país. Embora tradicionalmente a equipa, quando se sagra campeã, faça a volta da rotunda do Marquês, que é um símbolo histórico da cidade de Lisboa e no fundo também de Portugal, porque foi na rotunda que se fez a resistência republicana, na altura a propósito do fim da monarquia. Também ali na rotunda do Marquês, foi a propósito do terremoto de Lisboa, que o Marquês foi o único indivíduo que disse, quando houve o terremoto de Lisboa, que dizimou completamente a Baixa de Lisboeta, que hoje em dia chamamos Baixa Pombalina, foi o Marquês de Pombal, quando toda a fidalguia fugiu de Lisboa com medo que houvesse réplicas, porque diziam, não, para a semana vai haver outro ainda pior, outro terremoto ainda pior. Os fidalgos fugiram todos, ficou só lá o Zé Povinho, e o único indivíduo da corte que ficou lá foi o Marquês de Pombal. Ficou lá e cumpriu o seu papel de reconstruir Lisboa. Ele disse, perante o pânico das pessoas, perguntaram, e agora, o que é que vamos fazer com estas mortes todas? Ele disse, agora enterram-se os mortos e cuidam-se dos vivos. Portanto, foi esse pragmatismo que permitiu ao Marquês de Pombal reconstruir Lisboa e fazer de Lisboa uma cidade bela e atraente para o turismo. Portanto, o simbolismo de ir para o Marquês acaba por também ter um simbolismo associado aos grandes feitos de Portugal. E bom, fico por aqui, forte abraço, fiquem bem, até uma próxima.